Bem-vindos a Madi Brasil. E aí, galera? Vamos falar das possíveis renovações e possíveis saídas do nosso Real Madrid, porque não só das contratações do nosso time vive, temos que cuidar do que a gente tem agora, do que funciona e do que é importante para o nosso time, né? Então, vamos falar dos nossos jogadores que estão no nosso Real Madrid e essas suas renovações ou possíveis saídas, como, por exemplo, o nome do Courtois, Luka Modric e Rodrigo Góes. Então, vem comigo. Vamos com a defesa do nosso Real Madrid, né, gente? Especificamente os nossos goleiros. A renovação do Courtois. Courtois, gente, eu acho que é uma renovação muito simples de acontecer. Eu acho que não tem muito problema. E poder estar muito perto até mesmo de anunciar que a renovação já é oficial, né? Acho que nos últimos meses a gente vai comentando que já está quase fechado. E eu acho que não é nenhum problema essa renovação. Agora sim, a do Lunin não era uma renovação que tinha que acontecer. Mas o que pode acontecer é que o Lunin pode chegar a sair do Real Madrid. Deixaria algum dinheiro no time. Porque o time que quiser levar o Lunin tem que pagar dinheiro pelo jogador. Mas a questão é que o Lunin poderia sair do nosso Real Madrid. O Lunin é goleiro para não ser reserva, ele tem que ser titular, ele é muito bom, só que a gente tem um Courtois no nosso time. Se o Lunin esperasse um pouquinho mais, poderia ter um pouco mais de paciência, esperar o Courtois sair do time ou se aposentar, porque Courtois é bom, mas voltou da lesão aí e eu tenho as minhas dúvidas, até mesmo porque tem algumas lesões durante a temporada que aconteceram com o Courtois e com o tempo isso pode acontecer mais. Enfim, espero que não, mas podem acontecer. Tem esse problema dessa lesão grave que ele teve. E Lunin, gente, seria um bom reserva que pode ser um titular no futuro para o nosso Real Madrid. Se ele sair do nosso time, ele tem que sair para um time da Premier ou até mesmo um time top da Bundesliga, por exemplo. Mas são poucos os times que eu gostaria de ver o Lunin atuando, né? Agora, o Real Madrid tem um planejamento, e se o Lunin chegar a sair, o Real Madrid já sabe quem contratar. Ele vai atrás do João Garcia, goleiro do Espanhol, e o time aí tem essa possibilidade, esse interesse. Só que o João Garcia tem muitas namoradas, tem muitos times interessados por ele, muitos times da Premier. Então, o Real Madrid tem que correr logo, ver qual é a situação do Lunin, apertar um pouco, ver o que o Lunin quer realmente, para ver se tem que sair para contratar o João Garcia ou não. Vamos com a situação da zaga, gente, a nossa defesa do nosso Real Madrid, porque o José Pires ontem conversou no programa do Rubem Dias, e só quero atualizar rapidinho, tá? Por quê? Isso é importante porque isso tem a ver com a possível contratação de outro zagueiro também para o Real Madrid. A gente tem o Dean Howson, já é novo jogador do nosso Real Madrid, mas temos que resolver o que vai acontecer com os nossos jogadores. Acho que o Mundial vai ser um teste que não deveria ser teste, mas que sim, em algum momento vai acontecer. Ver como vai ser a volta do Militão que teve duas lesões de ligamento cruzado, não vai ser fácil para ele. Rudiger tem um desgaste já natural de toda a temporada, jogou tudo, tem um problema no menisco, mesmo com essa operação, o problema está aí. Vamos ver como é que ele volta com o time. Tem o início de artrose ou artrite, então assim, é uma doença que é crônica. Outro jogador é o Alba, que passou por 3 cirurgias no último ano e meio, ou seja, uma de ligamento cruzado e depois 2 cirurgias mais depois do ligamento cruzado. Então, poderia chegar o Alaba a ter um acordo de saída com o Real Madrid, porque comentam que o Real Madrid não vai apertar, mas caso aconteça, eles podem chegar a ter um acordo de saída para o jogador. Vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, a gente tem essas situações de 3 zagueiros que o Real Madrid está contando com eles, mas será que a gente realmente pode contar com esses zagueiros do nosso Real Madrid? Vamos ver se o Real Madrid contrata depois desse Mundial de Clubes outro zagueiro. A gente pensou em algum momento no Konaté, no William Saliba, mas eu acho que jogadores tão top assim para essa época, não sei se isso realmente vai acontecer, tá? Até mesmo porque o Liverpool tá com a pulga atrás da orelha por causa do Konaté. Mas eu não quero falar tanto das contratações agora nesse vídeo, mas simplesmente comentar a situação da nossa zaga, que é muito importante, tá? É verdade também que estão informando que o Ferland Mendy tem um tipo de lesão crônica também, o que eu nem entendo porque renovaram com o Ferland Mendy sabendo que ela tem esse tipo de lesão crônica. Aí eu tenho as minhas dúvidas se as informações que saem sobre o Ferland Mendy são realmente as que são, porque às vezes a informação pode sair de forma interessada para poder prejudicar o jogador e favorecer algum tipo de jogador que eles queiram no Real Madrid ou que queiram que jogue mais que o Ferland Mendy. Enfim, deixo aí para vocês essa minha opinião um pouco popular, mas que pode acontecer. E a gente tem também que esperar para ver o que vai acontecer com o Dani Carvajal. Dani Carvajal
tá voltando de lesão, até mesmo ele deu uma entrevista, eu acho que ele menciona uma coisa como tipo, já são os meus últimos anos com o Real Madrid, como dando a entender que ele é ciente de que o jogador volta de uma lesão e que ele não pode voltar tão bem, e que com a idade dele já tem que pensar em uma aposentadoria ou sair do nosso Real Madrid, ou fazer como o seu cunhado Rossello, ou como o seu amigo Nacho, que foram para outros times para fazer um pouco mais de dinheiro nos seus últimos anos de carreira, que acho que é totalmente válido e recomendável também nesses casos, né? Agora, gente, então essa seria a opção que a gente tem dos nossos jogadores. Sobre a renovação do Luka Modric. Eu comentei para vocês no pós-jogo, acho que foi no pós-jogo, se não me engano, no último jogo do Real Madrid, um jogo péssimo de se ver. Agora, a renovação do Luka Modric. Tinham falado que o Xabi Alonso tinha pedido expressamente que o Luka Modric ficasse. Outros meios falaram que não tinha escutado isso, mas que, claro, o fato de que não escutem isso não quer dizer que isso não seja verdade. Mas a questão é que o Luka Modric tem um desejo de ficar no Real Madrid, ele quer se aposentar no Real Madrid com 41 anos, quer continuar jogando, quer jogar o Mundial de Clubes com o Real Madrid, vai jogar, claro, mas quer jogar a Copa do Mundo com a Croácia e depois se aposentar, tá? É verdade que a gente perdeu muitos jogadores importantes no vestiário do nosso Real Madrid. Nacho saiu, Toni Kroos saiu, jogadores que foram importantes. Até mesmo o Rossello, que ficou só um ano, foi muito importante. É o que comentam também, o José Félix Dias, o Ramon Varas Demon, que é importante. Então, assim, ter a figura do Modric ainda poderia ajudar muito. É verdade que o Carvajal tá aí, vai voltar para poder ajudar. Mas ter essa figura do Luka Modric poderia ajudar. Mas também os jovens têm que aprender já que eles têm que ter esse espírito também madridista de pegar aí as coisas, né? A gente já começar a atuar para poder ser de peso importante no nosso vestiário. Jogadores que têm que dar o passo adiante para poder ser peso e ser importante e ser aquele carro que puxa os jogadores, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. O Ramon Varademon falou que o Modric tem uma reunião com o Florentino Pérez, que pode acontecer em qualquer momento. Agora, o importante é a gente saber se ele vai continuar com o Real Madrid, porque esse fim de semana pode ser o jogo dele com o último jogo, né, do Luka Modric com o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Mas se isso for assim, que realmente façam, que avisem que possam fazer uma boa despedida. Mas eu acho que não vai ser assim, eu acho que o Modric pode sim renovar. A gente sabe que o problema de dinheiro não é um problema para o Modric, ele renovaria sempre, sim, cobrando menos. Então, Modric poderia ficar no Real Madrid. E se for jogando menos, ajudando no vestiário, cobrando menos, eu acho que não teria nenhum tipo de problema que ele ficasse, tá? E vamos fechar falando do Rodrigo Góes. É difícil a gente falar sobre ele aqui ultimamente, porque não temos muita informação, mas ontem e hoje eu consegui resgatar algumas informações que saíram sobre o Rodrigo Góes, tá, gente? José Félix Dias falou no programa do Rubem Martins que o Rodrigo deveria falar para o Real Madrid se ele quer sair. E se ele quiser sair, que ele venha com esse pedido, fale para o Real Madrid, assim o Real Madrid pode colocar o jogador no mercado e colocar um preço no jogador, tá? Eu não quero especular, não quero falar se o jogador pode ter algum tipo de problema físico ou psicológico, ou se ele realmente pediu para sair do time, pediu para não jogar mais com o time, porque é informação que a gente não sabe. Mas é verdade que eu já escutei o Mário Cortegano num programa do Inhaque Angulo falando, olha, eu tô cansado das informações do Rodrigo, como que eu sou jornalista, eu tento dar a informação correta e me passa uma informação que às vezes eu tô vendo que não é a correta, às vezes, sobre o jogador. Então, eu não quero que me tratem como um idiota. Mário Cortegana falou isso, não quero que me tratem como um idiota aqui, porque não é assim. Eu, quando dou informação para as pessoas, é porque eu quero informar bem. Então, não venha com informação mentindo na minha cara, porque isso para mim não é o correto. Então, dando a entender que o que estão soltando aí sobre o Rodrigo, às vezes, não é a informação que a gente realmente, é a correta, que seria que ele está realmente lesionado, né? Mas, enfim, não vou... A gente especula sem querer especular, mas essa é a situação que a gente escuta aqui na Espanha. Mas vamos falar das informações também, porque se o Rodrigo quiser sair, ele tem que pedir para sair. O Real Madrid não teria colocado ele ainda no mercado, mas tem um time que poderia estar interessado. É verdade que falaram do Liverpool em algum momento, do Chelsea, do Arsenal, do City. E agora voltaram com a informação, a Gol Brasil falou que o Chelsea está considerando fazer uma proposta pelo Rodrigo. Eles já iniciaram conversas com a sua comitiva.
Então, gente, será que o Chelsea está interessado em levar o Rodrigo? Essa informação é bombástica. Se o Chelsea está interessado, o Real Madrid tem que falar, olha, o valor do Rodrigo é 100 milhões, ou 110, ou 90, mais os bônus, as variáveis que forem. Então, esse é o valor dele. Eu acho que o Real Madrid sabe que o Rodrigo é um jogador que pode sair, é negociável, digamos que ele, se alguém quiser buscar, o Real Madrid vai vender esse jogador, porque eu acho que o Rodrigo não está bem, não está feliz, pode ter um pouco de menos protagonismo com o possível esquema tático do nosso Xabi Alonso. Então, tudo pode acontecer. E se vier um Chelsea, o Rodrigo seria realmente jogador estrela. Um Chelsea que tá fazendo um pouco melhor, mas claro que gasta fortunas e que realmente nessa temporada conseguiu aí fazer alguma coisa a mais, mas tem muita dificuldade, né? Mas, gente, seria uma notícia bombástica. Mas eu penso, para finalizar esse vídeo, como eu falei no vídeo anterior, sobre o Enzo Fernandes. Será que o Real Madrid poderia, talvez, negociar, trazer o Enzo Fernandes e trocar pelo Rodrigo Góes? Será que essa troca poderia acontecer? É verdade que talvez o Real Madrid tenha que pagar um pouquinho mais pelo Enzo Fernandes, ou não? Porque se o valor de... Eles falaram, gente, que o BBC informa que o valor de mercado do Enzo Fernandes é de 127 milhões de euros. O do Rodrigo Góes está em 100 milhões de euros. O Real Madrid teria que pagar essa diferença para o Chelsea? Será? Ou será que dá para negociar e fazer uma... Ultimamente eu nunca vi o Real Madrid fazer esse tipo de coisa, de troca, né, de jogadores, mas quem sabe, eu deixei para vocês essa dúvida e vamos continuar acompanhando a situação do Rodrigo. E como eu falo aqui, gente, espero que ele esteja bem de saúde, psicologicamente, acho que é uma coisa muito importante a gente falar da saúde psicológica das pessoas, mas que se for outra coisa, que esclareçam logo e que a gente possa ter a situação do Rodrigo Góes já bem clara para o nosso Real Madrid, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Alá Madrid, tchau, tchau.